Evangelista Mateus, capítulo de número 24, e o versículo que nós vamos ler é a partir do versículo de número 13. Nós vamos ler o 13 e também o 14. Está escrito assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Amém? Vou ler mais uma vez o texto bíblico. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Mateus capítulo 24, versículo 13, versículo 14. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Amém? Glória a Deus. Hoje, de costume, nós sempre trazemos as folhas da apostila para os irmãos, mas hoje nós tivemos um dia corrido. Eu gostaria que os irmãos colocassem sobre os pés. Antes de nós adentrarmos ao estudo, eu gostaria de levantar um grande clamor pela família da minha esposa, da pastora Maria. Hoje, em nota de falecimento, dormiu o irmão Admilson, irmão da minha esposa, e nós tivemos o dia todo e chegamos corrido. Nós mandamos uma mensagem para a pastora Fernanda, para o pastor Tiago. E quando nós estávamos chegando em Parelheiros, tivemos que ir lá em Itapecerica. Quando nós estávamos aqui em Parelheiros, o nosso irmão ligou, falando que estava em frente à igreja, e nós vimos também um acidente que teve em Parelheiros, o trânsito tudo parado, e nós falamos, vamos lá para a igreja. Deixei a pastora Maria aqui, fui em casa correndo, e cheguei junto com os irmãos aqui, mas estamos aqui para adorar. E nós queremos orar para que Deus conforte toda a família, amém? Então, ore neste momento pela família da pastora Maria, para que Deus venha assim consolar o coração de todos os entes queridos. Amém? Ore em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai, nós queremos orar neste momento, Senhor. Meu Deus, pela família, Senhor, da pastora Maria, da minha esposa, pela sua irmã Adriana, pela sua mãe Ana, pelo irmão dela, o Neném, Senhor, pela Cida, Senhor, e toda a família. Meu Deus, que o Senhor venha no dia de hoje, dar força para Adriana, dar ânimo, Senhor, para a tua filha que está lá, Senhor, neste momento. Meu Deus, e que o Senhor possa guardar, Senhor, a vida de cada um, Senhor, confortando o coração, tirando toda a seta, todo pensamento contrário, todo pensamento ruim, todo pensamento mau. Meu Deus, que o Senhor venha colocando, Senhor, um conforto de alegria para com cada alma, Senhor, da parentela, para que eles venham, Senhor, na tua presença, Senhor, poder entender que o Senhor tem um plano maior, ó Pai. Deus, neste momento, te entregamos, Senhor, esta causa para o Senhor, que nada é impossível. Deus, é o que nós te exaltamos e te engrandecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Deus sabe de todas as coisas. Mas nós estamos em um estudo sobre a matéria que causa muita polêmica para aqueles que estudam teologia, para aqueles que são formados, para aqueles que ainda estão aprendendo, para aqueles que ainda não conhecem. É algo que chama atenção e que tem sido muito pregado nos dias de hoje por nós outros pregadores, e eu também me incluo acerca disso, sendo o pregador do Evangelho. Mas quando nós falamos sobre a palavra arrebatamento, nós entendemos sobre o estudo das últimas coisas, ou o que nós chamamos no termo grego, escatologia,
Nós aprendemos aqui na introdução, na semana passada, onde o pastor Paulo esteve para conosco, para trazer uma mensagem dentro do tema. O irmão Bruno e a irmã Kathleen também estavam aqui, e nós estudamos sobre isso, e nós aprendemos que este termo, escatologia, ele deriva-se, no mínimo, de dois termos gregos. O termo escato, que significa último ou fim, e a palavra logos, que significa logia, tratado, doutrina ou ciência. Seria ciência das últimas coisas, doutrina das últimas coisas ou estudo das últimas coisas. Nós também aprendemos que Jesus, ele virá buscar a sua igreja. Nós aprendemos também que ninguém sabe o tempo, ninguém sabe o dia e ninguém sabe a hora em que acontecerá. Mas nós aprendemos que no Evangelho de Jesus, no capítulo de número 24, Jesus ele vai enumerar 6 sinais que vão anteceder a sua vinda. Entre eles, nós aprendemos que os falsos profetas vão vir e vão estar prestes ao arrebatamento da igreja. Antes da vinda do anticristo, falsos mestres, falsos doutores se levantarão. Também aprendemos que os sinais no céu, como nós falamos, e até mesmo falamos sobre algumas coisas dos dias cotidianos aos que nós vivemos, em que as pessoas, até mesmo no México, já estão preparando um lugar para que uma grande espaçonave venha pousar sobre aquele lugar, porque eles já estão ensinando que daqui a alguns dias, ninguém sabe quando, uma espaçonave vai vir à Terra e vai abduzir as pessoas, uma estratégia de Satanás para confundir a mente dos seres humanos. Pessoas por aí acreditam que a qualquer momento pessoas vão desaparecer por conta de uma espaçonave, de alienígenas que vão buscar um povo aqui na Terra. Mas nós sabemos que o que vai acontecer é que Jesus, num abrir e fechar de olhos, vai buscar a sua igreja que está reunida aqui esta noite. Nós também aprendemos dos sinais na terra, sinais que vão fazer, como nos dias de hoje, nós temos os terremotos, uma coisa simples para explicar, os maremotos e assim por diante. Mas quando eu falo também dos outros sinais, os sinais políticos, rumores e rumores de guerra, hoje, como nós falamos na semana passada, a bomba nuclear que já foi criada na Coreia do Norte, que é uma bomba, segundo os estudos daqueles que estudam sobre a química e a explosão desta bomba, ela é 10 vezes mais potente do que a bomba de Hiroshima e Nagasaki. Uma bomba que é capaz de destruir o Japão e mais alguns países que são ao seu redor. Quando eu falo sobre sinais, hoje nós temos o costume e ouvimos pregadores dizer que não falta mais nada para Jesus buscar a sua igreja. Mas quando eu olho para o texto que nós lemos, aqui em Mateus, no capítulo 24, no versículo de número 13 e no versículo de número 14, eu vejo que ainda falta algo para anteceder a vinda de Cristo. Jesus disse, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Ainda falta pregar o evangelho a todas as nações da terra, para que Jesus venha buscar a sua igreja. Os sinais que antecedem a vinda de Cristo, os falsos profetas, os falsos mestres, os sinais no céu, os sinais na terra, as guerras, rumores de guerra, pai mata filho, o filho mata o pai, ao que Romanos capítulo 1, e a partir do versículo de número 24, Paulo vai enumerar as coisas que vão acontecer nos últimos dias, nos dias em que nós estamos vivendo, homens que são detratores, irreconciliáveis, que não obedecem a pai e mãe, desobedientes, aqueles que quebram contrato, nécios, infiéis nos contratos.
Nós vemos que estes são sinais que já acontecem, mas como eu falei na semana passada, no culto de introdução à escatologia, nós vemos na Sociedade Bíblica do Brasil um projeto chamado 2025, onde nós estudamos e aprendemos que a ONU, a Organização das Nações Unidas, ela possui 192 países agregados em um único projeto, mas fora da ONU, são mais de 295 países que estão no globo terrestre, fora os dialetos que não se conhecem. A Sociedade Bíblica do Brasil, até o ano de 2025, ele quer transliterar a Bíblia para cada cultura, na sua própria linguagem, para cada qual do seu país. Ou seja, eles têm um projeto de levar o Evangelho do Reino até 2025, cada país, cada nação, cada dialeto ter a palavra de Deus. E quando isso acontecer, é um dos maiores sinais que vão anteceder a vinda de Cristo, o Evangelho ser pregado em todo o reino. Para isso, Deus ele precisa levantar pessoas que vão pregar o seu evangelho, que vão levar a sua palavra, que vão dizer que ele está voltando em todos os 4 cantos da terra. Mas quando eu falo isso, que Deus está precisando levantar pessoas, o mesmo Jesus disse para orar, porque a seara é grande e são poucos os ceifeiros. Eu também me lembro que nesta noite aqui, Deus ele pode olhar do céu para a terra e encontrar na minha vida, encontrar na vida do pastor Tiago, encontrar na vida de cada um dos irmãos que está aqui, alguém para levar o evangelho pelos 4 cantos da terra. Por isso, nessa noite, eu gostaria que você abrisse o seu coração, trouxesse cativo o seu pensamento, para que nós venhamos então estudar sobre esta matéria, escatologia bíblica, a doutrina das últimas coisas. E para isso, eu gostaria que alguém abrisse a Bíblia Sagrada, todos os irmãos que puderem acompanhar, o livro do Gênesis, o capítulo de número 1, e o versículo de número 1 e o versículo de número 2. Aleluia! E aquele que puder ler em alto e bom som, possa ler por gentileza. E no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Aquele que puder ler por gentileza, pode ler, irmão Adilson. Amém? Livro do Gênesis, capítulo de número 1, e versículo de número 1, e versículo de número 2, é o texto que o nosso irmão Adilson leu. Para entendermos o que é a doutrina das últimas coisas, na maneira mais simples de iniciar este estudo, nós não poderíamos deixar de ler este texto bíblico. Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 1 e versículo de número 2. E no princípio criou Deus os céus e a terra. Aleluia! E a terra era sem forma e vazia, o versículo 2, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Porque para entendermos sobre escatologia, a doutrina das últimas coisas, nós temos que entender como tudo começou. Por que Jesus veio à terra? Para que Jesus veio à terra? Por que Jesus veio à terra? Para que Jesus vai voltar? E por que Jesus vai voltar? Para isso, nós temos que entender sobre as 7 dispensações. O que são as 7 dispensações? A palavra dispensação vem do latim, que quer dizer dispensation, ou quer dizer distribuir, na etimologia da palavra. Na Bíblia Sagrada, nós encontramos no mínimo 7 dispensações. A dispensação do livro do Gênesis, capítulo 1, a seguir, é o que nós chamamos de a primeira dispensação. Várias vezes, quando eu estive pregando por aqui, eu falei sobre o estado de inocência do homem, mas antes de adentrar nas dispensações da graça, nós precisamos entender que quando Deus, Ele criou todas as coisas no mundo existente, no universo que nós vivemos, nós entendemos que a teologia vai ensinar uma matéria, e vai ensinar algo chamado teoria do caos, ou o estudo do caos, quando nós vamos aprender que no livro do Gênesis, no capítulo de número 1, Deus, Ele tendo criado todas as coisas no céu, no terceiro céu, aonde estão todas as coisas celestes, os anjos, e que João diz que há milhares de anjos.
Deus então, ele vai criar o céu e a terra, e você preste atenção neste versículo bíblico, e no princípio criou Deus o céu e a terra. Quando eu vejo Deus criando o céu e a terra, entre o versículo de número 1 e o versículo de número 2, é onde nós estudamos a teoria do caos, aonde entre o versículo 1 e o versículo de número 2, quando nós olhamos para a Bíblia, entendemos que entre um versículo e outro, há um período de tempo. Quando nós olhamos alguns versículos, pode haver apenas o tempo de falar com uma pessoa, pode haver uma data de semanas, de meses, de anos e até de milênios, mas aqui no versículo 1 e o versículo de número 2, há um espaço indeterminado, alguns dizem mais de bilhões de anos, é incerto se dizer. É o que nós estudamos sobre a teoria do caos. Quando Deus ele cria os céus e a terra e os céus estavam feitos. Mas entre o versículo 1 e o versículo de número 2, a teoria do caos ensina que algo aconteceu. Segundo o estudo teológico, é aí que a estrela da manhã caiu entre o versículo 1 e o versículo 2 do céu. E quando então ele cai, ele destrói a terra entra em um estado disforme. Então Deus, ele vai recriar a terra. Eu gostaria que alguém abrisse a Bíblia Sagrada, aleluia, lá no livro de Isaías, no capítulo 14, a partir do versículo de número 12, livro de Isaías, profeta messiânico, profeta chamado maior, aleluia, capítulo de número 14 e versículo de número 12 a seguir. Aleluia. Tiago, pode ler. Pode ler. Amém. Glória a Deus. Olha aí, segundo a teologia, é isso que acontece entre o livro de Gênesis 1, versículo 1 e versículo 2. A teoria do caos vai nos ensinar que é entre o versículo 1 e o versículo 2 do Gênesis, que neste momento, em um período incalculável de anos, sei lá, bilhões de anos, Satanás, que era a estrela da manhã, Lúcifer, o anjo de luz, ele vai cair do céu. E quando ele cai do céu, levando consigo uma terça parte de anjos, então a terra vai entrar em um estado de deformidade. Verdade é, quantos puderem abrir a Bíblia Sagrada, no Evangelho de Lucas, capítulo de 10 e versículo de número 18. Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo 10 e versículo de número 18. Quando o próprio Jesus, ele vai então estar no céu, e Jesus vai presenciar a queda de Satanás. Capítulo 10 e versículo de número 18, diz assim: e disse-lhes, eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Aqui está a segunda pessoa da Trindade, entre o versículo 1 e o versículo 2 de Gênesis, quando o Satanás, ele decide subir acima das estrelas e ser semelhante ao Altíssimo. Neste momento, nós entendemos que Satanás, ele vai cair do céu, ele vai vir com uma terça parte. E imagine como o pastor Paulo falou na semana passada, um anjo saindo do terceiro céu e vindo para a terra, atravessando a atmosfera e chegando aqui na terra. Alguns dizem que o anjo vai vir na terra, mas quando nós observamos a Bíblia Sagrada, nós olhamos e entendemos que quando um anjo de luz caiu do céu, como a terça parte da terra, ele então destruiu, aleluia, toda a terra, e Deus então teve que recriar a terra. Quando eu vejo Lúcifer caindo, eu fico observando, e eu vejo que agora Deus, ele vai recriar a terra, e Deus vai reconstruir a terra, visto
que Jesus estava quando então houve a queda, quando então Lúcifer vai cair do céu. Entre o Gênesis, versículo 1 e versículo 2, Jesus estava no céu, Jesus presenciou. Quando eu vejo Jesus presenciando, nós temos que entender que agora o Pai, a primeira pessoa da Trindade, ele vai recriar a terra. Deus então, ele recria a terra. Nós entendemos que em 6 dias, Deus ele vai construir a terra e também vai criar o homem conforme a sua imagem e semelhança. Nós entendemos que no versículo de número 2, do capítulo 2 do livro do Gênesis, Deus então ele vai descansar de ter feito todas as coisas existentes na terra. Mas quando nós olhamos para isso, eu também tenho que parar para meditar em algo que nós entendemos que o próprio Deus, ele trabalhou 7 dias. Se Deus, ele trabalhou 7 dias, não eram 7 dias da terra, porque se o próprio Deus trabalhou 7 dias, eram 7 dias de Deus, visto que nós olhamos para a segunda carta de Pedro, aqueles que puderem abrir a sua Bíblia Sagrada, na segunda carta de Pedro, aleluia, no capítulo de número 3 e no versículo de número 8, nós vamos entender que o período da criação, o período em que Deus criou todas as coisas e também descansou, ele não foi de 7 dias humanos, mas nós vamos descobrir o que o texto está dizendo. Capítulo 3 da segunda carta de Pedro e no versículo de número 8, mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Amém? Então Deus, quando ele cria todas as coisas em um período de 1000 anos, aleluia, então Deus agora cria todas as coisas. Quando nós entramos no período da criação, nós vamos entrar na primeira dispensação. Eu estou falando sobre as dispensações, as 7 dispensações acerca da matéria de escatologia. A primeira dispensação é chamada de a dispensação da inocência. Essa dispensação, ela não tem um período e nem um tempo determinado. Quando nós falamos sobre a dispensação da inocência, ela vai de quando Deus ele cria todas as coisas até a queda do homem, quando Deus então permite agora que Satanás, na personificação de uma serpente, vai então fazer com que a mulher e também o homem caiam. Quando o homem come o fruto que Deus havia proibido, então o homem sai do estado de inocência e entra em um estado de consciência. Então, e termina aqui a primeira dispensação. Nós temos que entender o que são as dispensações para entender o que é o arrebatamento da igreja. A segunda dispensação é chamada de dispensação da consciência. Você se lembra que quando Deus, ele então permite que agora o homem então saia do estado de inocência, entra num estado chamado de consciência. A segunda dispensação é chamada de dispensação da consciência. A dispensação da consciência, ela vai do período da queda do homem, ela vai até o período do dilúvio, quando Deus manda então que Noé, também um símbolo do arrebatamento da igreja, pregou a palavra e diz para que as pessoas entrem na arca, mas ninguém quer entrar na arca. Deus então envia o dilúvio, só Sem, Cão, Jafé, Noé e as suas esposas entram na arca e todas as pessoas da terra morrem. Termina então o período chamado de dispensação da consciência, um período de 1656 anos, aonde nós vemos essa dispensação chamada dispensação da consciência. A terceira dispensação é chamado de governo humano, quando Deus então, ele permite que após o dilúvio, reconstrua a todas as coisas, começa a se replantar, começa a se reproduzir, o ser humano começa a multiplicar de novo, e vai até ao período aonde Abraão aparece, e agora inicia-se um outro período. Essa dispensação é chamada dispensação do governo humano, aonde o homem vai de novo repovoar a terra, e até Deus chamar Abraão, é chamado de governo humano. O que é a dispensação do governo humano? É quando os homens de novo começam a ter os seus princípios, os seus pensamentos, e mais uma vez abandona a Deus. Quando nós vemos o período de Abraão,
aleluia, inicia-se um outro período chamado patriarcal. Você já viu a maioria de alguns pregadores, quando vai pregar, falar sobre as dispensações, falar sobre a inocência, falar sobre a consciência, o governo humano, e entrar no governo patriarcal, aonde Deus levanta Abraão, quando chama da sua terra, do meio da sua parentela, diz para ele sair e ir para uma terra que Deus iria mostrar. Inicia-se aqui a época dos patriarcas, e quando eu vejo o período dos patriarcas, ou chamado também de o período da aliança, ele termina até onde Deus então levanta um homem chamado Moisés, e Moisés vai ao monte, e Deus entrega para Moisés o que nós chamamos de a lei, ou decálogo, as tábuas que continham os 10 mandamentos, ou decálogo. Então este período tem cerca de 470 anos, é o período chamado de período patriarcal, a dispensação patriarcal. Mas quando eu falo sobre a quinta dispensação, chamado de a dispensação da lei, nós vamos ver que este período vai desde quando Deus chama Moisés, aleluia, até o período aonde agora os anos vão passar, período de séculos e até mesmo de um milênio, e nós vamos encontrar Cristo, quando ele vem à terra, termina o período da lei, e quando termina o período da lei, inicia-se o período da graça. O período da lei, ele durou cerca de 1430 anos, então entra no período da graça. Nós passamos pelo período da inocência, o período da consciência, aleluia, a dispensação do governo, a dispensação patriarcal, a dispensação da lei, e entramos na dispensação da graça. O que é a dispensação da graça? É quando Jesus, ele presenciou a queda de Satanás, lá no livro de Gênesis. Ele então, observando no trono, alguns dizem, segundo a teologia, lá no capítulo 6 de Isaías, quando Isaías, ele vai levantar a mão, quando Deus diz, e agora, quem há de ir por nós, né? Você lembra disso? Deus então permite que Isaías diz, envia-me, Senhor, envia-me a mim, aleluia. Deus então permite que agora, segundo a teologia, Jesus no céu também levante a mão, acerca da profecia messiânica, dizendo, eu vou descer à terra. Jesus então vem, e então no ventre de uma mulher virgem, chamada Maria, Jesus vem à terra. Jesus passa o período de 12 anos da sua infância, Jesus entra no apagão e agora aparece na história, aos seus 30 anos de idade, quando Jesus começa a pregoar. Aqui está o período da graça iniciado. O período da graça, ele vai iniciar-se, aleluia, quando Jesus veio à terra, e ele vai terminar quando o som da última trombeta tocar, em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, e versículo de número 16, quando nós falamos sobre este período, nós vemos que neste momento, quando Jesus vir arrebatar a sua igreja, quando Jesus tirar-nos da terra, quando nós vemos Jesus levando a sua igreja, quando nós estivermos no céu, nós vamos estar no que nós chamamos de, aleluia, o período das bodas do Cordeiro. Neste momento, aqui na terra, haverá um período chamado de grande tribulação, quando estiver acontecendo na terra, a grande tribulação. Nós vemos que no livro de Apocalipse, quando Jesus, ele vier na sua segunda vinda, visto que a primeira vinda é chamada no grego de parósia, e parósia quer dizer visível, tangível, ou seja, a vinda, ou quer dizer invisível, aonde somente aqueles que são salvos em Cristo verão a sua vinda. E epifaneia, lá no livro de Apocalipse, que é a vinda visível, aonde todo olho verá Cristo vindo, quando ele vem no seu cavalo, montado como um rei, com uma faixa e o cinto, e junto com ele os anjos, para uma batalha que nós chamamos de Armagedon. Nós vemos que agora Jesus, ele vai então entrar em um outro período, após a batalha do Armagedon, vai terminar a dispensação da graça, e vai entrar uma outra dispensação, que é a sétima, chamada de a dispensação do milênio. O milênio, o período de 1000 anos, em que Deus então vai prender, aleluia, vai prender Satanás, e vai deixar os homens por um período de 1000 anos, aonde agora os homens vão ser testados mais uma vez, e aqueles que não se corromperem mais, aqueles que não pecarem neste período de 1000 anos, e não quiserem mais retroceder de maneira nenhuma, então aí sim, virá a nova Jerusalém, virá o céu, o paraíso, a eternidade, para todo sempre, e você pode dizer amém nessa noite. Aleluia. Mas quando eu falo sobre a dispensação, nós temos que entender algo. Existem 7 dispensações. Diga comigo, existem 7 dispensações. Diga inocência,
Diga consciência. Diga governo humano. Patriarcal. Diga lei. Graça e milênio. Por que nós temos que aprender sobre estes períodos da primeira dispensação, da inocência até o milênio? Porque na primeira dispensação, chamado inocência, Deus, ele experimentou o homem. Deus disse para o homem: não coma deste, você pode comer de tudo, até do fruto, aleluia, da árvore da vida o homem podia comer, menos do fruto do conhecimento. Então Satanás enganou o homem, o ser humano, e o homem comeu do fruto do conhecimento que não poderia comer. Então ele perdeu a oportunidade de obedecer a Deus no período da inocência. Deus experimentou o homem e o homem falhou. Então nós vemos aqui na dispensação da consciência, quando Deus então permite que agora, aleluia, vai vir o dilúvio. Deus então permite de novo uma oportunidade para o homem. Deus vai experimentar a raça humana após o dilúvio, mas a raça humana também falhou mais uma vez. Então Deus levanta Abraão, diz que vai dar uma terra. Nós entramos também no período de governo humano e nós entramos agora no governo patriarcal, quando Deus levanta Abraão e Deus diz: Abraão, aleluia, vou fazer de ti uma grande nação, vou te abençoar, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Então eu vejo que Deus levanta outros patriarcas após Abraão, Isaac, Jacó. Nós vemos que essa é a parte patriarcal, mas todos os patriarcas também falharam, porque a nação se corrompeu. Então Deus também levantou, experimentou no período da lei, levantando Moisés, dando a lei, os 10 mandamentos. Os homens também não conseguiram obedecer a lei, e eles falharam neste momento. Deus experimentou o homem, então Deus agora envia o seu Filho unigênito para morrer por nós na cruz do Calvário. Jesus foi moído e nós aceitamos a Cristo, mas você vai ver que durante todos os anos, desde que Cristo morreu no Calvário, até o dia de hoje, as pessoas, os seres humanos, ainda alguns não querem reconhecer a Cristo, e muitos que estão dentro da igreja estão voltando para o mundo, estão falhando. É o Deus experimentando no período da graça, porque a Bíblia diz em livro de Tito, capítulo 2, versículo 11, que a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens, mas nós somos salvos pela graça, temos que querer a graça de Cristo. Então é o período da graça, e muitos estão falhando neste período, mas quando Jesus vir buscar a sua igreja, aleluia, e passar todo o período de tribulação, megido, ele ainda vai experimentar mais uma vez os seres humanos por um período de 1000 anos. Então aqueles que passarem pela experiência de servir ao Senhor vão morar para todos sempre na glória. Eu quero crer que se você olhar para o teu lado, a sua direita e a sua esquerda, você está vendo alguém que vai morar na eternidade para todos sempre. Quem acredita nisso e pode adorar ao teu Deus nesta noite, se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Eu peço perdão aos irmãos de não ter trazido as folhas, mas eu prometo que semana que vem eu trago dessa e trago da semana que vem também. Amém? Aleluia. Deus abençoe o Bruno. O Bruno sempre leva a folha embora, né? Vai ficar para segunda-feira que vem. Aleluia. Eu trago a de hoje e da outra semana. Mas eu gostaria que os irmãos, antes de nós encerrar em pé, abrissem a Bíblia Sagrada em 1 Tessalonicenses. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, e versículo de número 15, e versículo de número 16. Diz assim, aleluia: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. O 17, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles
nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos, aleluia, sempre com o Senhor. Amém? E eu gostaria que você prestasse bem atenção nisso. Ele diz assim, no 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu como alarido. Essa parte deste texto bíblico, relacionada ao arrebatamento da igreja, quando ele diz assim, o mesmo Senhor descerá do céu, nós vamos encontrar mais à frente a palavra arrebatamento de raptare, que quer dizer tomar a força. Ou seja, o pastor Paulo pregando aqui, ele diz que Jesus, ele vai vir e vai arrancar a força deste mundo, como alguém toma algo da mão de alguém, mas Jesus está tomando o que é dele. A Bíblia diz que Jesus é comparado a um ladrão na noite, aleluia, que vem buscar a sua igreja. Jesus vai vir a este mundo e num abrir e fechar de olhos, Jesus vai pegar a sua igreja, mas a Bíblia diz, o mesmo Senhor é uma referência, porque o mesmo que morreu na cruz do Calvário, pela minha vida e pela sua, e diz a Bíblia que nos comprou com o seu sangue carmesim, onde está dizendo o mesmo Senhor, está dizendo aquele que morreu na cruz do Calvário, irmão Jonathan, que pagou o preço pela minha vida e pela sua, está dizendo o mesmo Senhor que me comprou, que te comprou na cruz do Calvário, ele vai descer com um alarido, ou seja, é fazendo alvoroço, barulho, dizendo eu estou chegando e já estou levando o que é meu. Jesus vai dizer, eu vim buscar o que eu comprei na cruz do Calvário, e um abrir e fechar de olhos, Jesus vai levar a sua igreja da terra. Mas a mesma Bíblia também diz, aleluia, e com voz de arcanjo, um anjo que vai fazer parte do arrebatamento da igreja. Só existe na Bíblia um anjo arcanjo chamado Miguel. Você se lembra, para entender o que este texto está dizendo, que quando Jesus vir na vinda invisível para tomar a sua igreja, tirar a força desta terra, o arcanjo chamado Miguel também vai participar deste momento, visto que um anjo lá no livro de Reis, aleluia, ele feriu em uma batalha 185 mil soldados assírios. Imagina um anjo comum, imagina o arcanjo dando ordem a milhares de anjos para buscar aqueles que estão na terra, dada a ordem do Senhor que vai descer do céu com voz de alarido. Jesus vai enviar anjos, e os anjos que são ceifeiros vão tirar os seres que estão aqui na terra. Aqueles que dormem, eles vão ressuscitar primeiro, porque aqueles que não servem a Cristo vão permanecer nos seus túmulos, mas aqueles que morrerem em Cristo, pastor, o que isso quer dizer? Que se Jesus não voltar agora, se Jesus não voltar hoje, e o pastor Kleber hoje morrer, aleluia, eu já sou arrebatado. Sabe por quê? Porque eu estou esperando a vinda de Cristo buscar a sua igreja. E se eu morrer, quando a trombeta tocar, antes de alguém ser transformado, Jesus vai me tirar do túmulo para me subir para a glória. Quem está aqui essa noite, meu Deus do céu, o arrebatamento da igreja não será amanhã, o arrebatamento da igreja é agora, para aqueles que acreditam na vinda de Cristo, porque se ele voltar agora, a gente sobe. Se a gente morrer e ele voltar amanhã depois, a gente também sobe para a glória. Jesus vai buscar a sua igreja, Jesus vai buscar a sua igreja, Jesus vai buscar a sua igreja. Quem faz parte do arrebatamento, levante a mão bem alto. Jesus está voltando, Jesus está voltando. Oh glória! Deus de poder e glória.